Muito boa noite, sejam bem-vindos já ao Pontos de Vista. Já sabe, os domingos cá estamos a esta hora para olhar aquilo que são os principais acontecimentos. Uma semana então marcada pela morte de Davis Simango, presidente do MDM. Este é um assunto que vai merecer então um destaque aqui na análise com os nossos comentadores. Hoje temos apenas dois, Ivone Soares e Dilson Mwambi. Não está cá o Augusto Mbazo, precisamente porque deslocou-se à cidade da Beira para participar nas cerimónias fúnebres de Davis Simango e não conseguiu regressar a tempo por questões de contratempos que têm a ver com logística de transporte. Por isso não vamos contar com ele aqui neste momento. Muito bem, vamos aos temas da semana na ótica dos nossos comentadores. Eu começo pela Ivone hoje, escolhi como assunto da semana Comiche e a falsa despartidarização do Estado. Exatamente. Eu acho que a questão colocada pelo presidente do Conselho Autárquico de Maputo, Enéas Comiche, quando expurga 50 jovens trazidos numa lista da OJM para ocupar vagas num concurso público que foi lançado, mostra que Moçambique deve efetivamente trabalhar no sentido de denunciar as células político-partidárias que existem nas instituições do Estado, denunciadas, identificadas, também criar-se condições para que sejam liminarmente desmanteladas, porque isto mina o desenvolvimento do nosso país e é preciso que haja separação entre atividades que o partido possa pretender fazer e ocupação que possa pretender dar aos seus militantes, sejam eles jovens ou idosos ou de meia idade, e aquilo que são os interesses da própria função pública. Portanto, há muitos moçambicanos que têm interesse em trabalhar, procuram emprego, não conseguem, pura e simplesmente porque há quem tem privilégio apenas por ter cartão vermelho, o que é inaceitável. E por que considera que é falsa a despartidarização? Considero que é falsa, Jeremias, porque apesar dele não ter aceito os 50 jovens, foi pedir as ordens profissionais para ajudarem na seleção, mas não temos nenhuma evidência de que os selecionados por essa via não tenham também cartão vermelho. Portanto, seria interessante que se publicasse a lista dos aprovados, dos apurados, para vermos efetivamente se foram jovens ou moçambicanos que concorreram e de forma transparente beneficiaram-se da oportunidade, ou se houve um subterfúgio por parte do presidente, dizendo que pronto, estes 50 estão de fora porque a lista já tinha se tornado pública e por outros meios introduzir outros, mas que também tenham a camisola vermelha. Mas o gesto em si, conhece algum dirigente, quer municipal, quer de qualquer coisa dentro do Estado, que tenha feito isto que fez o Presidente Comiche? O Presidente Comiche, nós todos sabemos que se está como Presidente do município de Maputo, foi pela mão do Presidente da República. Portanto, o Partido Frelimo tinha rejeitado a sua candidatura, estiveram dois jovens brilhantes interessados em concorrer, nomeadamente Samito Machel Júnior e Gilberto Mendes, que foram expurgados, não se entende porquê, porque devia haver espaço para que as pessoas pudessem internamente concorrer, apresentar os seus pontos de vista, terem oportunidade de, a nível interno, ter uma voz ativa dentro do partido, e isto acabou chegando aos órgãos do Partido Frelimo. Estamos recordados que o Comitê de Verificação acabou tendo que intervir por conta da denúncia que foi feita por Samora Machel Júnior, quando se sentiu injustiçado. Acha que isso afeta o seu desempenho? Eu penso que isto mostra ao presidente Comiche que ele está numa idade que não precisa de depender tanto da Frelimo, já fez a sua carreira, já fez o seu nome, portanto ele pode tomar as suas decisões consciente de que não está à espera de um outro mandato e com a idade que tem que mostrar alguma ética, e eu espero que efetivamente tenha havido transparência nesta seleção que aconteceu a seguir à expurga que ele fez da lista que a OJM enviou, convencidos de que só por serem meninos do partido vão ter a oportunidade. Eu acho que e esses são os dirigentes que nós queremos
E vamos lá, o presidente Comis tem sido desses dirigentes exemplares raros deste país, não é? Pois, tem sido exemplar em alguns momentos, mas com a demolição das casas que fez agora na zona da Costa do Sol, sinceramente, não foi de bom tom. Eu lamentei isso, porque as pessoas, para construírem neste país com o preço do cimento, dos blocos, da areia, que está extremamente elevado, construir uma casa, edificar uma casa é muito complicado, as pessoas constroem com muito sacrifício e esta demolição que houve recentemente realmente foi despropositada. E é interessante que as pessoas conseguiram em pleno fim de semana uma providência cautelar e as obras de destruição que estavam a ser conduzidas pelo município foram interrompidas em pleno fim de semana. Em pleno sábado conseguiu-se interromper a demolição. Mas o facto de ele ter feito este gesto de impedir que automaticamente as pessoas acedessem às vagas no município, sim, é importante, é um bom gesto, mas há que provar agora que os que entraram, não entraram também por vias obscuras, porque há quem indique que há familiares de dirigentes do município, das variações, que estão na lista dos apurados. Portanto, é sempre complicado este cenário, este exercício de limpar a casa e limpar a sua própria imagem. Não vai ser ele preso por ter cão e por não ter, Exatamente. Não é? Mas vamos lá, Edilson. Escolheu como assunto da semana o desempenho macroeconómico de 2020 e o impacto no tecido empresarial. Vários relatórios ao longo desses últimos dias têm estado a revelar que a economia está, digamos, de rastros face àquilo que são os impactos da Covid. Tem repercussões nas empresas. Boa noite, Jeremias, boa noite, Ivone, aos telespectadores. Efetivamente, o INE divulgou o relatório de desempenho macroeconômico no quarto trimestre e o balanço do PES para o exercício 2020, publicado pelo MEF, dão conta que os principais agregados macroeconômicos tiveram um desempenho negativo em 2020, com o PIB a ter um crescimento na ordem de menos 1,28% contra os 0,8% que era a projeção inicial. Era uma projeção em baixa, muito baixa, e mesmo essa não se conseguiu sequer cumprir. Pois, esse é um indicador bastante preocupante e o setor privado, na terça-feira, esteve reunido, onde apresentou o briefing daquilo que são as perspectivas, portanto, do impacto deste crescimento na atividade do setor privado. E uma das questões que nos saltou à vista foram as estatísticas que o setor privado apresentou, onde se dá conta de que cerca de 1,1 mil milhões de dólares foram perdidos em termos de receita para as empresas que operam no setor privado e houve uma perda de cerca de 90 mil postos de emprego, para além de 4.500 empresas que foram forçadas a encerrar as suas atividades por conta desta conjuntura bastante difícil. Daí surgem algumas recomendações, entre as quais a necessidade de se prosseguir com um conjunto de medidas e pacotes de incentivo que o governo já iniciou, visando a sua prorrogação, de modo que isto sirva de uma lufada de ar fresco para que as empresas consigam manter-se em atividade e manter os empregos que ainda seguram neste momento. Mas, por outro lado, destaco aqui duas medidas que acho muito importantes. Por um lado, a linha de crédito de 500 milhões de dólares que foi anunciado pelo Banco Central, que se constata que não está a chegar aos reais beneficiários e que se recomenda que haja uma reestruturação deste pacote de crédito, de modo que possa chegar ao setor privado em condições preferenciais, particularmente às pequenas e médias empresas. Por outro lado, o setor privado dá conta de que tem necessidades de financiamento na ordem de 31 mil milhões de meticais. No entanto, os valores que foram concedidos ao BNI para financiamento ao tecido empresarial correspondem a apenas 5% deste valor, o que significa que há uma necessidade urgente de se mobilizar mais recursos
para financiar, portanto, a tesouraria e os pacotes de investimento das empresas no setor privado e assim conseguir, portanto, garantir que não se percam mais empregos, que se crie alguma estabilidade no mercado de trabalho e que se garanta, portanto, os rendimentos para os trabalhadores. Quero destacar aqui o papel importante que a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego pode desempenhar neste processo, tendo em conta que a ela compete a coordenação das estatísticas de emprego em Moçambique e não só as ações de formação e capacitação, particularmente de jovem a nível vocacional. Já teremos a oportunidade de falar de alguns desses aspectos. Queria só reforçar que se calhar fosse importante refletir sobre aquilo que são os recursos alocados a esta instituição, de modo a dar maior capacidade para que as suas ações tenham maior impacto e abrangência a nível nacional e possamos tirar cada vez mais jovens do desemprego e contribuírem para o desenvolvimento desta economia. Muito bem, significa que, em poucas linhas, o Governo tem que vir com um novo pacote para incentivar a economia definitivamente. Com esta nova vaga da Covid-19, as medidas anunciadas no ano passado parece que já claramente não chegam. E é curioso que temos a terceira sessão da Assembleia da República, que começou precisamente esta semana. É quase imperioso que um dos pontos seja a revisão do Orçamento de Estado, com um orçamento retificativo, mas não está lá como um dos pontos. Mas vamos falar sobre isso quando nos dedicarmos à abertura da terceira sessão, é um dos pontos que elegemos para esta noite. Como eu disse, aos 57 anos, o país perdeu o presidente da sua terceira maior força política e edil da sua segunda maior cidade, que é Beira. David Simango já não está entre nós e os seus restos mortais foram ontem a enterrar na cidade que o viu, a cidade que o acolheu durante esses vários anos de vida e que mostrou claramente que o ama, o idolatra, como tivemos a ocasião de ver pelas imagens que nós transmitimos do seu funeral. Um funeral contou, então, foi uma cerimônia de Estado, contou com a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi. Muito bem, vou começar aqui pela Ivone. Que mensagem, portanto, o que é que representa esta perda para o cenário político nacional, para o MDM em particular? Primeiro, aproveitar este momento para, mais uma vez, endereçar sentidos pêsames à família enlutada, à esposa, aos filhos, ao engenheiro Lutero, dos 3 filhos que o casal Uria Simango teve, agora ficou apenas o Lutero. Imagino a dor que deve estar a sentir e gostava de manifestar a solidariedade minha pessoal, da minha família, e acredito que realmente esta morte abalou a muita gente, porque ninguém estava à espera. Quando alguém adoece, estamos sempre à espera que melhore. Portanto, sentidos pêsames a todos enlutados. Esta morte vem realmente dar um golpe naquilo que é a nossa jovem democracia. Não passa muito tempo, perdemos o presidente Afonso Dhlakama, agora perde a vida, também vítima de doença, o engenheiro David Simango. E estes 2 líderes político-partidários realmente eram os pilares da oposição em Moçambique até bem pouco tempo. Os partidos, naturalmente, assim como a vida é, depois de uma perda, as pessoas têm que se refazer. Eu estou em crer que, da mesma forma como a própria Renamo está com nova liderança e fazendo o seu percurso, o seu trajeto, naturalmente dando continuidade aos trabalhos todos que foram iniciados por André Matsangaíssa, que também perdeu a vida, depois sucedeu Afonso Dhlakama e hoje estamos com o Sufo Momad. Eu tenho muita esperança de que o Movimento Democrático de Moçambique também vai saber produzir novos dirigentes. A expectativa é essa, de que façam a sua reunião magna para fazerem a escolha de quem sucede David Simango. Há figuras que já estão, de algum modo, mais próximas da população, que têm mais
visibilidade e acredito que vão saber escolher o melhor dentre estes para fazer aqui a sucessão. Naturalmente... Já vamos falar sobre esse ponto a seguir. Eu reservei precisamente para a segunda parte. Este ponto tem a ver com o depois de David Simango. Já falamos sobre isso. Deixa-me voltar aqui a Edilson. Também lhe pergunto o que é que representa esta perda de David Simango, que tipo de repercussões acha que pode ter isto no nosso cenário político no geral e no MDM em particular, e na cidade da Beira, sobretudo? Primeiro, permita-me endereçar as sentidas condolências à família, aos nossos irmãos beirenses e ao Partido Movimento Democrático de Moçambique, por esta perda irreparável, que não só é uma perda para os partidos e para a família, mas para toda a nação moçambicana, que perde um precursor do processo da consolidação do Estado de Direito democrático moçambicano, um político muito ferrenho, com ideias e convicções próprias, que soube atravessar várias adversidades e se impôs como um político destacado, com um partido que surgiu, portanto, diante de uma adversidade querela com o partido Renamo, mas que se transformou na terceira maior força política nacional, inclusive garantindo assentos no Parlamento Nacional. Portanto, é um político que vai, de certo modo, deixar muitas saudades, vai fazer falta, sobretudo neste processo crítico de consolidação da paz e da reconciliação nacional, porque era um exemplo de um político que sabia apresentar as suas ideias sem recurso à força, sem recurso à arma. E este exemplo de pacificação e de participação política de forma pacífica ainda é necessário, ainda é presente neste momento em que encontramos desafios para colher a consciência de alguns segmentos da oposição que continuam a preferir recorrer à força das armas para impor as suas ideias. Então, por tudo isso, pensamos que perdemos um precursor, portanto, incontestável e incontornável do processo de consolidação deste Estado de Direito Democrático que tanto almejamos, e há aquilo que são os seus valores pessoais, que o Presidente da República destacou na cerimônia oficial, no seu elogio fúnebre, que são as questões ligadas à sua simplicidade, o seu sentido de pátria e o seu compromisso com aquilo que são, portanto, as preocupações do povo da Beira em particular. Destacou-se momentos particulares em que Sua Excelência o Presidente entendeu que isso devia ser, portanto, enaltecido, sobretudo duas questões. Uma foi o fato dele ter aceito fazer parte do Conselho de Estado, quando foi convidado pelo Presidente da República, portanto, aceitou sem nenhuma contemplação. Esse é um exemplo de Estado. Segundo, destacou-se o fato dele ter contribuído de forma muito ativa para a mobilização de recursos de modo a resolver os problemas estruturais e infraestruturais da cidade da Beira e, com isso, inclusive, aceitou integrar a equipa que deslocou-se à Holanda. Foi com o Presidente para a Holanda. Portanto, isso são notas muito positivas que nos fazem respeitar a honra deste grande político e que deve servir de referência e exemplo para muitos jovens. Muito bem. A pergunta que eu fazia, volto para Ivone, era esta. E agora, o que é que se segue depois de David Simango? Não há insubstituíveis na vida, mas a perda de um líder, qualquer circunstância, em qualquer instituição, deixa sempre alguma moça, cria sempre alguma lógica, uma perturbação, alguma interrogação. David esteve 18 anos à frente do município da Beira, portanto, há uma geração que só conhece David Simango como o principal rosto da Beira, só para exemplificar.
E a forma como a Beira se mobilizou nas cerimônias fúnebres mostrou claramente que era o homem lá daquela idealidade. Aliás, basta ver que ele concorreu primeiro pela RENAM, depois como independente, depois criou o seu movimento, o MDM, e sempre ganhou em todos esses processos. Portanto, mostra que, de facto, tinha uma solidez muito forte e um grau de inserção muitíssimo grande dentro da cidade da Beira. E levou o MDM para o Parlamento, portanto, um partido que foi criado do nada. A questão que eu coloco é, o que é que vaticina que vai acontecer de relevante ao MDM, em termos de liderança do partido e em termos da liderança da cidade da Beira, se o MDM consegue encontrar pessoas com este nível de solidez que Davis demonstrou ao longo desse tempo todo? Bom, eu acredito que o MDM tem condições para continuar como partido, fazendo naturalmente o seu trabalho de mobilização das suas bases, e estou em crer que o facto de ter-se perdido o líder máximo do movimento democrático de Moçambique não vai significar para os membros daquele partido, e conhecendo os beirenses como eu conheço, não vão deixar naturalmente que a Frelimo, por exemplo, nas próximas eleições arranque o poder. De certeza que a oposição, a RENAMO e o MDM têm uma oportunidade de manter o poder dentro deste panorama em que realmente conseguiu-se, depois de tanto tempo, remover o Partido Frelimo da direção daquela autarquia. Eu acredito sinceramente que hão de conseguir encontrar um novo dirigente, como eu dizia há pouco, hão de conseguir dentro dos seus órgãos fazer esta sucessão de forma, acredito, democrática. Há espaço para as pessoas concorrerem, porque sempre se advogou por aquilo que foram palavras do próprio engenheiro Davis em vida, de que pretendem um Moçambique para todos. Então, se pretendem um Moçambique para todos, há espaço efetivamente para permitir que os seus militantes possam apresentar-se como candidatos e fazer-se o Congresso e eleger-se aquele que tiver mais votos. E a nível parlamentar, eles têm uma liderança também que, coincidentemente, o engenheiro Lutero é irmão de Davis Simango, e estou em crer que vai continuar como dirigente da bancada parlamentar. Não acredito que agora, a meio do mandato, vão querer fazer remodelações. Ao fazerem remodelações, imagino que seria talvez para colocarem-no como dirigente do partido, em substituição do próprio irmão, o que pode ser de algum modo negativo, porque os partidos políticos não são um regulado, não é? Os partidos políticos são um espaço onde qualquer membro está em pé de igualdade com os demais. Eu colocava esta pergunta porque Davis Simango, para além de presidente, foi o fundador do partido do MDM. Exatamente. E pegando outro exemplo que nós tivemos, a RENAMO perdeu um dos líderes fundadores, praticamente, que foi Afonso Lacan. A dificuldade da transição do líder fundador para o novo líder foi tremenda dentro da RENAMO. Aliás, ainda temos resquícios disso, que é consequência disso. Eu perguntava, dentro do MDM, esta ideia quase neopatrimonialista que nós temos, o fundador é o dono quase, ou pelo menos é percepcionado como tal pelos restantes. Como é que o dono, ponho aspas, nem devia colocá-las, como é que, desaparecido do dono, os outros percepcionam a lógica de chegar ao poder? O MDM é um partido que tem uma base muito forte na cidade da Beira, como ficou evidente e tal. Pois. Significa que qualquer candidato que seja de fora da cidade da Beira talvez venha a ter dificuldades, como vimos no caso da RENAMO. O candidato que saiu, que já não era de Sofala, como foi o Suf Momad,
está a ter dificuldade de gerir a máquina. Era mais nesta lógica que eu estava. Hoje eu percebo que a lógica é essa, estava mesmo no mesmo diapasão. Conforme eu dizia, Jeremias, os partidos não são regulados. O facto de ele ter sido fundador, e já houve fundadores noutras organizações, aliás, o pai dele foi um dos fundadores da Frelimo, chegou a ser vice-presidente, mas nem por isso se exigiu que depois fosse alguém da família a fazer a sucessão. Eu estou em crer que, havendo efetivamente este espírito de democracia que ele sempre advogou, há espaço para os membros encontrarem dentre si alguém para fazer a sucessão. E eu espero que esta sucessão seja pacífica, seja uma sucessão olhando para o objetivo último, que eu acredito que o objetivo último dos partidos políticos é efetivamente conquistar o poder a nível nacional, a nível das autarquias, e nós vamos ter em 2023 eleições autárquicas, não é? Vamos ter em 2024 eleições gerais das assembleias provinciais e pela primeira vez vão ser eleitos os administradores. Então, é importante que os partidos se organizem, e em particular, agora que estamos a falar do MDM, que se organizem, mas de cabeça fria, olhando para o objetivo último da coletividade. Querendo, podem sim, como eu dizia, colocar o engenheiro Lutero Simango, que é um rosto muito conhecido a nível nacional e internacional, que daria também um bom presidente para o movimento. Mas a lógica não deve ser no sentido de como este partido foi criado pela família Simango, então o sucessor tem que ser da família Simango. Essa não pode ser a lógica, porque o mentor até do MDM não foi efetivamente o próprio engenheiro David Simango. Houve outras pessoas que o instigaram quase a realmente seguir por esse diapasão. Mas foi o principal rosto, e para a opinião pública é isso que conta. De concorrer como independente, e mais tarde criou-se o MDM. E estas pessoas todas, algumas delas continuam no Movimento Democrático de Moçambique, outras por motivos individuais ou de gestão interna preferiram sair, juntando-se a outras forças políticas, mas isto não retira o mérito dos militantes, dos membros dos órgãos poderem fazer a sua escolha. E essa escolha tem que acontecer e é preciso garantir que o tribalismo não vingue aqui. Não pode-se pensar que porque ele era de Sofala, então tem que necessariamente ser substituído por alguém de Sofala. Que se olhe para aquilo que são os objetivos últimos. Quem é que neste momento está em melhores condições de puxar pelo partido com a bravura que ele fazia, porque ele é que sabia como fazer a mobilização de recursos para as campanhas eleitorais. Nós víamos que às vezes o MDM tinha mais material que outros partidos, até quase que se equiparando ao próprio partido que sustenta o governo, em termos de material. Se é uma pessoa que tinha esta capacidade de mobilizar recursos, tinha já um leque de apoiantes dentro e fora do país que davam suporte ao seu partido, acredito que este partido tem a obrigação de dar continuidade a este trabalho, olhando para o fim último, que é realmente garantir a sua permanência, a sua subsistência, e não estar-se a olhar para aquilo que podem ser interesses étnicos, porque pela via dos interesses étnicos há aqui o grande risco do partido quebrar-se. Muito bem, mas, e não seria o desejável. Dilson, também coloco, como é que vaticina, em termos de futuro, o MDM do Avante? E estas questões étnico-tribais, elas fazem parte deste país. Não há como fugirmos delas. Elas fazem parte. E nos três principais partidos, elas estão presentes nas escolhas. Todos nós sabemos como é que elas estão. E vimos o peso que elas estão a ter até agora na RNAM, em termos de liderança. Por isso que eu colocava esta pergunta, para a sua própria sobrevivência como partido do MDM, que tipo de escolhas deve fazer? Certo. É natural que nós olhemos para o futuro do MDM com alguma apreensão, com algum receio e com alguma incerteza.
tendo em conta o histórico que existe dos partidos políticos da oposição, de uma organização muito concentrada no seu líder, de uma gestão político-partidária muito centrada naquilo que é a imagem do seu líder, sem instrumentos de gestão participativos, sem regras de organização claras e inclusivas, e isso pode, de certo modo, constituir um grande handicap, um grande impasse para este processo de sucessão que se pretende que venha a ocorrer ao nível do MDM. Por outro lado, tem a questão... É salvaguardar que o MDM tinha órgãos sociais que tinham uma dinâmica visível. Pois. Tinha um Conselho Nacional, realizou um congresso, portanto, era visível. Mas tínhamos uma imagem do seu líder que parecia muito mais forte que todo o conjunto dos seus membros. Exatamente, e como dizia o Jeremias em algum momento, se nós notarmos os focos onde se nota uma efetiva dinâmica do partido MDM, vamos sentir que efetivamente esta dinâmica é mais presente na cidade da Beira, se calhar, e um pouco pela cidade de Maputo. E não se notam atividades permanentes, visíveis do partido, tanto no intervalo entre os processos eleitorais. Só se sente alguma participação, algum dinamismo quando estamos na véspera de processos eleitorais, onde esses órgãos a que se referiu reúnem-se para escolher os seus candidatos a representantes a diferentes órgãos. O outro aspecto tem a ver com o próprio carisma do líder. Aí é preciso visualizar que, por essa via, de fato, o grande desafio que o MDM terá é encontrar uma figura que, no mínimo, se equipare em termos de personalidade, de carisma, de liderança que o David Simango tinha, de modo a conseguir manter o equilíbrio, a coesão e a união dos membros em torno daquilo que é a agenda. Uma figura agregadora. Né? Uma figura que seja suficientemente, portanto, aglutinadora, como ele aparentava ser, apaziguadora, porque se, de fato, a opção for para um nível de abordagem que se centre mais no aspecto tribal e que se tenha a má sorte de se fazer uma escolha por alguém que, para além das questões tribais, procure se concentrar o poder centralizado numa linha familiar, podemos eventualmente assistir uma reprodução do cenário que se está a assistir um pouco pelo Partido Renamo. É verdade que é importante que estamos num período ainda de condolência e se calhar o partido ainda precisa de se reencontrar para se concentrar para esta agenda, mas nós vimos o secretário-geral já dar indicações de que o processo vai seguir, em princípio, a partir de abril, portanto, a via da mobilização dos órgãos para uma reflexão mais profunda sobre aquilo que podem ser os termos de referência para a seleção deste provável sucessor. O que se pretende neste processo de consolidação do Estado de Direito democrático é que o MDM continue uma força relevante, continue sendo uma força política que paute por um dinamismo e participação política pacífica e que dê este exemplo com recurso às armas, que é aquilo que vai contribuir para a ação sem recurso à fome. Sabemos as dificuldades que os partidos de oposição enfrentam para atingir o poder. E sabemos da inviabilização que há das suas campanhas eleitorais em algumas zonas deste país. E mesmo assim, conseguimos ver estes partidos de oposição a conquistar cidades, a dirigir. E o facto de se conseguir realmente manter estes votos que dão a vitória é com muito sacrifício que se consegue.
Temos agora a Renamo com 8 municípios, o MDM está com a cidade da Beira, sim, mas o MDM já dirigiu 3 municípios, cidades extremamente importantes. A Renamo, idem, só não conseguiu ficar com Maputo nas últimas, porque realmente houve todo aquele cenário que nós vimos. Então, é preciso, em algum momento, realmente termos algumas cautelas, porque se a oposição não teve realmente mais espaço de governação, é porque as eleições têm sido um processo completamente com ausência de transparência, o que mina bastante o ambiente político, e é preciso deixar que os partidos concorram e haver naturalmente a vitória daquele que foi eleito e escolhido pelos cidadãos. E não um cenário que nós temos em que no fim de cada processo eleitoral depois temos aquelas querelas todas que mancham estes processos. Muito bem, vamos avançar, vamos falar sobre a vacinação, a chegada da primeira vacina ao país, que aconteceu esta semana. O país recebeu 200 mil doses da vacina oferecidas pelo governo indiano. O presidente esteve... Pelo governo chinês, perdão. O governo está à espera, a qualquer momento, de uma oferta da Índia, que é isso que fez confusão. O presidente anunciou esta semana, a partir da Zambésia, que o país vai receber, portanto, espera receber mais vacinas, quer doadas, quer mesmo compradas com recursos do Estado. E ainda, dentro das doadas, tem a iniciativa da COVAX, Moçambique vai ser um dos países beneficiários, e há uma expectativa, então, de que o país receba cerca de 6 milhões de doses de vacinas. O que é certo é que o governo apresentou um plano preliminar de vacinação. Portanto, o Ministro da Saúde anunciou hoje que a vacinação arranca dentro de 10 dias em todo o país. O plano contempla a vacinação de cerca de 20% da população no geral, 3% numa primeira fase, essencialmente para o pessoal médico. Depois, na segunda fase, os 17% são população mais vulnerável, idosos, doentes crônicos, trabalhadores-chave fora do setor médico, trabalhadores informais, trabalhadores dos transportes semicoletivos, numa expectativa de cerca de 6,4 milhões de pessoas até dezembro de 2024. Muito bem, vou começar agora pelo Edilson. Queria ouvir estes dados que vão sendo avançados relativamente ao plano de vacinação, estão em consonância com aquilo que são os desafios que se colocam, que a pandemia nos coloca. O seu próprio tema de abertura foi a incerteza que a pandemia está a criar na economia. Pois, primeiro é preciso destacar este marco que resulta de um esforço abnegado de Sua Excelência o Presidente da República, que de forma muito silenciosa desencadeou uma diplomacia junto de vários parceiros e resultou nesta doação da República Popular da China de cerca de 200 mil doses da vacina da Sinopharm, portanto, da marca Verocell. Mas se ele também não fizesse esforço, não justificaria o cargo. Atenção. O ponto é que... O esforço de um presidente é uma obrigação. É preciso que a gente... De fato, temos que concordar que fomos todos surpreendidos pela positiva, porque as expectativas iniciais indicavam que a vacina chegaria somente em março, e isto é um bom sinal para aquilo que são as incertezas que existem, de fato, ao nível das vacinas e com o plano preliminar já anunciado, imunidade da população, com a discussão que vínhamos tendo de que era preciso colocar-se como prioridade o setor, o pessoal ligado ao setor da saúde, os profissionais de saúde, e esta já foi indicada como constituirão prioridade nesta primeira fase de vacinação. E já se iniciou na sexta-feira a distribuição do pessoal que estará ligado ao processo de vacinação, sendo que dentro de 10 dias, em princípio, inicia-se com o processo. Temos o pessoal ligado às Forças de Defesa e Segurança, incluindo os bombeiros,
temos os grupos de risco vulneráveis, estamos a falar dos idosos, de pessoal com doenças crônicas, entre outros, portanto, beneficiários que depois poderão ser apresentados no plano detalhado que o Ministro da Saúde prometeu partilhar com a sociedade dentro de 10 dias. Aqui também é preciso levantar a questão que provavelmente poderíamos depois discutir com mais pormenores mais tarde. Há um debate que tem estado a surgir, mas que resulta da confusão que existe. A questão da eficácia das vacinas. Em torno das marcas, é dizer que esta é uma marca de vacina que é produzida pela farmacêutica Sinopharm, enquanto que a outra marca é produzida pela Sinovac, que é apontada com um nível de eficácia muito baixo. Para este caso, segundo as autoridades de saúde, particularmente o diretor do Instituto Nacional de Saúde, dá a indicação de que esta vacina tem um nível de eficácia de 79% para doenças ligeiras e uma eficácia de 100% para hospitalizações. Ivone, esta abordagem que estamos a fazer, incluindo com múltiplos fornecedores de vacinas, e sabemos que o mercado das vacinas é um mercado extremamente inacessível para países pobres. O secretário-geral das Nações Unidas dava dados aterradores, indicando que até agora só 18% da população mundial... Bom, tudo isto que o Edilson falou, falou é muito bonito. Quando há uma doação, a preferência é sempre no acesso. Os beneficiários. Sim. E nós gostaríamos, como cidadãos, que este plano de vacinação, quem vão ser os prioritários? Como é que vão ser os critérios de seleção destes grupos prioritários? Mas o pessoal médico, basta-se saber que aquele tem mais simpatias por partido A, B ou C, uma vez que as instituições têm lá células do partido do Frelimo. Aconteceu, muitos que estavam na linha da frente tiveram Covid, chegamos a ver outros que perderam a vida. Não, o meu colega de painel estava aqui a trazer, espero realmente que haja um plano e que esse plano seja que se monitore este processo de vacinação dos beneficiários. Eu posso ser a última a receber a vacina, nem faço questão de ser nem das primeiras, nem das quintas, faço questão de ser mesmo a última. Não faço nenhuma questão de apanhar a vacina tão já. Sim, mas faço questão que aqueles que estão aqui para orientação política da pessoa, não se olhe para questões rássicas, étnicas, há esta distribuição que vai ser feita a nível das províncias. Normalmente quem está por detrás da decisão de quem apanha as vacinações ou quem apanha o donativo, seja ele de que natureza for, são secretários dos bairros, são grupos dinamizadores, são responsáveis das várias instituições do Estado. Portanto, a sua sugestão é, quando se fizer esse plano detalhado que o Ministro prometeu, esteja lá o mecanismo de tem que estar monitoria. Muito claro o mecanismo de monitoria deste processo para evitar que os moçambicanos continuem a morrer por conta de caprichos político-partidários que muitas vezes se sobrepõem às questões humanitárias. Porque isso seria realmente um acidente inaceitável. E eu acho que é hora também do Parlamento ter uma palavra a dizer sobre o assunto. Este assunto devia ser discutido a nível parlamentar, devia estar muito claro como é que vai ser este processo de fiscalização do processo, porque compete à Assembleia da República fiscalizar a ação do Executivo. E muitas vezes notamos o Executivo a fazer e desfazer sob o olhar sereno, em alguns casos, do Parlamento. E neste caso, tratando-se de vidas humanas, tratando-se de uma pandemia, não é algo que está só a afetar moçambicanos, está a afetar o mundo inteiro, temos que ser sérios, responsáveis e garantir que este grande valor... Um dos temas que escolhemos para este programa, mas, por exemplo, não ouvimos o Parlamento a posicionar-se na gestão de toda a pandemia. Eu não vi o Parlamento se pronunciar. Há uma limitação. Que, em algum momento, o Parlamento tem que chamar para si a sua responsabilidade
e realmente fazer o que os moçambicanos estão à espera que se faça. É caricato, efetivamente, que com relação a esta questão do recolher o... Representam os cidadãos. É por isso que eu estou a levantar esta questão. E é por isso que eu disse... Em todo o mundo estamos a ouvir comissões parlamentares que interagem com o governo, têm um papel mais ativo. Exato. E é por isso que eu estou a dizer, como deputada que sou, em algum momento também fazendo meia-culpa, que é inaceitável que nós não puxemos para nós a responsabilidade como parlamentares de fiscalizar, monitorar estas situações. E nesta abertura da sessão, da terceira sessão ordinária da 9ª legislatura, todos os chefes de bancada falaram da Covid. Todos falaram de forma unânime que temos realmente que garantir que as medidas de prevenção sejam cumpridas. Todos são unânimes exigir que as liberdades fundamentais dos cidadãos não sejam postas em causa. Nós temos um grande desafio, Jeremias, que é o desafio de estarmos a fazer sessões presenciais no Parlamento, numa altura em que não temos tantos mecanismos assim de testar os eventuais deputados que sejam assintomáticos. Nós vemos muitas vezes as pessoas a irem às festas, a irem ao serviço, a irem para vários lugares, sabendo que têm a Covid, mas porque não querem sofrer discriminação, continuam a levar a sua vida normalmente, o que é inaceitável. Qual é o mecanismo que o Parlamento vai adotar, neste caso, para garantir que as sessões possam decorrer, salvaguardando a saúde dos deputados e dos funcionários da Assembleia da República? Eu acho que já era a altura de se investir seriamente em plataformas digitais que possam permitir que não haja obrigatoriedade de termos 250 pessoas dentro da Assembleia da República, dentro do edifício do Parlamento, podem não estar necessariamente dentro da plenária, podem estar espalhados ou dispersos por outras salas, mas não é seguro, não é absolutamente seguro. Porque mesmo que se use a máscara, mesmo que se use a viseira, ou em simultâneo as duas coisas, mesmo com o sistema de desinfecção das mãos, as superfícies podem naturalmente esconder lá o vírus e a pessoa está a trabalhar, desinfeta a mão, outro momento esquece, pega alguma coisa, distrai-se, porque isto é natural, está a tomar um chá. Será que todas as chávenas vão estar a passar por um sistema de fiscalização? Então, eu acho que era importante controlar efetivamente a capacidade que há do país investir na participação, tanto a nível dos ministérios, naquelas áreas em que não é obrigatória a presença humana, num trabalho remoto. Garantir que haja este trabalho remoto para evitar os danos maiores que seriam prejudiciais. Qual é o papel que a Assembleia pode e deve ter neste processo todo? Bom, eu colocaria dois níveis. Primeiro, eu me referi do papel dos partidos políticos, que é preponderante nesta fase crítica de gestão da pandemia de Covid, onde poucas vezes sentimos a sua participação ativa no processo de mobilização da sociedade para que tenha uma consciência mais acertada e consentânea com aquilo que são as medidas impostas de modo a prevenirmos todos desta pandemia. Portanto, os partidos políticos, penso eu, que poderiam fazer um pouco mais neste processo de mobilização da sociedade a partir dos seus membros e entre outros cidadãos. Por outro lado, temos a questão que se colocou aqui da própria fiscalização. Não só os partidos políticos, como as outras entidades e organizações da sociedade civil, os cidadãos no geral, têm o dever constitucional e o direito constitucional de poderem fiscalizar esta ação do governo naquelas questões que entendam que poderão não estar a ser devidamente orientadas e canalizar as instituições competentes para o devido acerto ou ajustamento. A outra dimensão da abordagem é a dimensão, sim, dos membros da Assembleia da República, enquanto mandatários do povo, com um poder constitucional consagrado e que têm a responsabilidade de fiscalizar a ação do governo. Eu penso que
o Parlamento tem a responsabilidade de ter uma atitude mais proativa e não necessariamente ficar à espera que o governo apresente os relatórios e as propostas para que eles possam, portanto, se pronunciar e apresentar aquilo que são as contribuições. O regimento da Assembleia prevê a criação de comissões especializadas. Temos uma comissão dedicada à questão da saúde, que tem a prerrogativa, inclusive, de consultar e recrutar e contactar especialistas que entendam que sejam relevantes para assessorá-los de forma mais profissional sobre essa questão e propor ou submeter propostas à plenária para discussão e debate entre os deputados da Assembleia da República. O que eu quero dizer ou seja, nós temos a Assembleia que é um poder, de facto, que não está a assumir-se como tal. Inclusivamente pode fazer a sua comissão técnico-científica e fazer-se reunir dos melhores expertos da matéria e apresentar propostas concretas e negociar com o governo. Até fazer audições. E a partir do momento é isto que nós estamos à espera das pessoas que representam os cidadãos. Mas a sessão mal acabou de começar, então vamos dar benefício. Mas a Covid vem já de um ano. Vem já de um ano, se me permite, eu digo mais, é que a partir do momento que se decretou o estado de emergência e que se considerou que o país já estava numa situação crítica da Covid, eu penso que a Assembleia não precisava de esperar pelos formalismos das agendas, das reuniões ordinárias. Tem, inclusive, o poder de convocar sessões extraordinárias para debater uma questão que é premente de saúde pública e propor medidas de política, portanto, consentâneas com os desafios do momento. Eu penso que a Assembleia, de fato, precisa de fazer um pouco mais, precisa de fazer um trabalho um pouco mais profundo e precisa, inclusive, de ir até as comunidades mais remotas para verificar o nível em que essas comunidades estarão eventualmente a merecer a devida atenção e o devido tratamento dos serviços públicos de saúde, porque aquilo que nos chega muitas vezes é que, de fato, há muitas populações que estão excluídas do acesso aos serviços, portanto, de saúde e que, inclusive, não têm condições nem de realizar os seus testes, como menos de poder merecer um tratamento condigno para que esta situação da Covid não degenere em mortes e em calamidade ao nível das comunidades. Eu penso, Jeremias, que importa que haja também alguma flexibilidade da bancada maioritária, de ouvir quando a oposição faz propostas concretas. Porque esta ditadura do voto, esta imposição do voto da maioria, ignorando por completo o aconselhamento que é dado pelas bancadas da